e a gente vai falar agora sobre um tema que pode transformar a vida de muitas pessoas, viu? Você já deve ter ouvido falar muitas vezes de marca-passo, talvez até conheça alguém que use o marca-passo. Mas você sabe exatamente para que serve um marca-passo? Como é que é? Ele é pequenininho, é um aparelhinho responsável por ajudar o coração a bater no ritmo correto quando surgem problemas no seu funcionamento. Agora, a novidade é que já existe uma cirurgia para implantar o menor marca-passo do mundo aqui no Brasil. Então, o que já era, de certa forma, tranquilo, ficou mais ainda. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 25 mil cirurgias desse tipo são realizadas anualmente pelo SUS, beneficiando milhares de brasileiros que passam a ver com mais saúde, segurança, disposição. Esse procedimento é fundamental para evitar complicações graves e, conforme estudos do Instituto do Coração, mais de 90% dos pacientes apresentam uma excelente recuperação. O melhor de tudo é que o tratamento é oferecido gratuitamente, tem acompanhamento especializado e, para detalhar esse avanço, recebemos hoje o eletrofisiologista, Dr. Hugo Belotti. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente, uma alegria te receber. Obrigado. E que bom que a gente já está aí atualizado em relação às novidades que estão acontecendo no mundo, né? O menor marca-passo do mundo já é realidade para nós brasileiros. Com certeza, Cláudia. Obrigado pelo espaço. Nós lá no Instituto, nós ficamos muito contentes com essa cirurgia, porque realmente é um avanço tecnológico e a nossa instituição, como uma instituição pioneira, e está sempre agregada aos avanços tecnológicos, então para nós foi um motivo de muita felicidade a gente poder ajudar os pacientes nesse sentido. Que maravilha. Antes da gente mostrar, tem um vídeo aqui que ilustra todo o procedimento. Queria que você explicasse para quem está em casa, quem é que precisa de um marca-passo? O marca-passo, as pessoas que necessitam de marca-passo são aquelas que o coração está batendo muito devagar, que a gente chama de bradicardia, tá certo? Convencionalmente, a gente coloca o marca-passo sobre a pele e aí existe um eletrodo, né, que ele vai até o coração. O marca-passo é como se fosse um reloginho que vai soltando pulsos e vai fazendo o coração bater. Por que o coração começa a bater de forma mais lenta do que deveria? Geralmente são doenças relacionadas ao sistema elétrico, né? Existe o marca-passo natural, que a gente chama de nó sinusal, e existe também o fiozinho elétrico natural, que é o sistema de condução. Então você pode ter problemas ou em um, ou no outro, ou nos dois. E aí quando a frequência está muito baixa e o paciente demanda de uma frequência cardíaca, ele precisa do dispositivo. Uma bradicardia é o sintoma de alguma outra doença ou é a própria doença em si? Geralmente é a própria doença em si, só que existem doenças, né, por exemplo, doenças genéticas ou doenças inflamatórias que podem causar lesão ao sistema de condução. E aí tem que avaliar caso a caso. E investigar também, possivelmente, né? Porque podem existir, então, outros motivos para essa bradicardia e não apenas a doença em si, é isso? Exatamente. Que doenças estão relacionadas à bradicardia, por exemplo? Por exemplo, a que a gente chama de doença do nó sinusal, né, em que o marca-passo natural está muito devagar. Existem doenças inflamatórias como a sarcoidose, que podem acometer o sistema elétrico do coração, doenças genéticas, doenças neuromusculares, enfim, existe uma gama de situações que podem levar, mas a mais comum é a degeneração intrínseca, né, própria do sistema natural, do sistema elétrico natural. Essa degeneração é comum aos idosos? Sim, bem frequente nos idosos. E aqui no Brasil, principalmente a doença de Chagas, que é uma doença endêmica que às vezes acomete pacientes mais jovens. Então, pacientes jovens também podem precisar de um marca-passo. Sim, exatamente. Quem é que vai fazer a avaliação, os exames e definir o diagnóstico e a necessidade de um marca-passo? Geralmente, isso aí começa ou numa consulta de rotina, em que o paciente, às vezes, não estava sentindo absolutamente nada e descobre que está com um ritmo bradicárdico, né, que está com a frequência baixa, ou então ele passa mal, né, tem um desmaio, que a gente chama de síncope, e acaba indo ao pronto-socorro. Aí, quando faz o eletrocardiograma, descobre-se que ele está precisando de um marca-passo de uma forma mais urgente. Quem faz um check-up regularmente vai descobrir isso de forma mais tranquila e preventiva, né? Exatamente, exatamente. E aí possivelmente não vai passar mal, vai simplesmente ser encaminhado para fazer o procedimento. Eu chamo de procedimento ou é uma cirurgia, doutor? A gente chama de cirurgia porque envolve corte, né? Mas todos são procedimentos.
Pouco invasivo? Sim, é pouco invasivo porque o implante do marca-passo convencional é um cortezinho de 4 centímetros, né? Não fica sobre a pele, não é aquele toracotomia que a gente chama, que é o peito aberto. Né? A gente tem imagens e agora eu vou pedir para colocar na tela cheia e vou pedir para o doutor explicando isso pra gente, tá? Então, olha, coloca aí na tela, a gente tem um coração. Esse marca-passo ele é diferente porque ele não tem eletrodos, né? Como você pode ver, esse é um sistema convencional em que a gente coloca o marca-passo e o eletrodo fica. Esse, ele não tem eletrodo. Você vê que ele é uma pecinha pequena que a gente introduz, né, com esse introdutor maior. Né? Você vai através da veia femoral, aí está uma punção, um exemplo de uma punção. E aí com o fio guia, a gente passa esse fio guia que vai até a veia cava, lá em cima. Aí, como a bainha é calibrosa, a gente precisa ir dilatando, até que você posicione essa bainha, que é uma bainha introdutora, que é por onde vai passar o dispositivo. Esse dispositivo, ele tem a bainha tem essas manoplas, né? E aí você consegue direcionar para ir em direção à ponta do coração. Esse aí é o exemplo, né? Você faz a venografia, confirma que ele está tocando a parede do coração. Ah, ele fica libera. na parede do coração. Isso. Ele só vai até a veia cava, mas ele... Ele vai até a veia cava e você empurra ele para dentro. Para dentro do coração, tá. E ele tem aqueles sistemas que você libera e depois ele fica amarrado por um fiozinho. Se você quiser reposicionar, ver que não ficou bom, você pode reposicionar. E depois que, quando você faz os testes, dá esse puxãozinho, né? Tá vendo que com os ganchos ele fica preso. Aí você pode cortar aquela linha e ele fica liberado. Aí ele vai ficar lá dentro sozinho, pequenininho. Fica lá dentro, pequenininho. No método convencional, como é que seria? No método convencional é feito um corte aqui, né, pequeno, abaixo da clavícula. Aí você tem que pegar uma veia aqui, passar o eletrodinho, né, para ele ficar até o coração e parafusar, né, no gerador de pulso, e o gerador de pulso fica sobre a pele. Só que isso tem muito material. A grande vantagem desse sistema é que, como ele tem pouco material, o paciente está muito menos sujeito a infecções, por exemplo. Tá certo? Então, a gente utiliza em casos bem selecionados. Tá? Por exemplo, vamos supor, um indivíduo que já fez várias cirurgias, vários implantes durante a vida, tem eletrodos fraturados, né? Sistema venoso ocluído, você não consegue passar mais nenhum eletrodo para o sistema venoso superior, aí você pode utilizar o sistema venoso inferior. Então essa é uma boa notícia, principalmente para quem já usa marca-passo há um tempo, já fez a troca do marca-passo algumas vezes e aí agora não teria nem muita chance de fazer um novo marca-passo, é isso? Exatamente, exatamente. Olha que interessante. Às vezes, né, era comum você ter que fazer, como você não tinha acesso, era comum você fazer toracotomia, né? Abrir o peito para colocar um eletrodo sobre o coração. Com um dispositivo desse, você não precisa mais da toracotomia e o período de internação encurta demais. Nossa, que maravilha. Sendo que, bom, até para a colocação de um marca-passo convencional já é rápida, a recuperação é boa, né? Eu sei disso porque meu pai colocou um marca-passo, acho que cerca de um mês, e eu acabei estudando um pouquinho sobre esse assunto. Mas já é uma cirurgia pouco invasiva e segura, né? Sim, exatamente, é bem seguro. A grande questão é que as indicações são restritas, né? Não é para todos os pacientes. Perfeito. A gente tem, inclusive, daqui a pouco eu vou pedir para a gente pegar o equipamento que eu vou mostrar para vocês. Mas aí eu vou abrir também para as perguntas. Se você tem alguma questão, quer tirar alguma dúvida relacionada a marca-passo, pode perguntar e eu volto já com o doutor e aí ele responde, tá bom? Então eu vou ali dar um recadinho e volto em 3 minutos, combinado? Combinado. Então vamos lá. A gente tem aqui já o equipamento para colocar o marca-passo, é isso? Exatamente. Aqui, só para a gente revisitar aqui o que é um marca-passo convencional, né? Então, esse aqui é o gerador de pulso, certo? Ele que fica alocado sobre a pele. Tá. Esse inteiro? Esse inteiro, exatamente. E aqui, esse aqui é o eletrodo, né? Que fica lá dentro do coração. Que fica lá dentro do coração. Então, você funciona a veia, ele vai até o coração. A nossa veia é mais grossa que isso? Ah, bem mais calibrosa. É mesmo? É. Olha, não tinha ideia. Agora, isso aqui é feito de quê? Isso aí é um metal? É um metal. Não tem perigo, problema. por exemplo, ir no negócio de raio-x? Aí tem que avisar. Tem que avisar quando vai andar de avião? Isso. Geralmente o portador de marca-passo, ele tem a carteirinha dele. Tá. Tá?
porque aquilo, o detector de metais, ele funciona como um ímã, né? Então, isso que eu tô pensando, para fazer uma ressonância magnética não vai Isso. poder. Pode, porque os marca-passos atuais, eles são já confeccionados para poder fazer ressonância. Legal. Tá? Só que você tem que programar o aparelho. Então, o indivíduo tem que ir antes na consulta, aí se programa o aparelho para modo ressonância, e aí ele vai fazer ressonância e volta e reprograma. Perfeito. Esse aqui é o atual. Esse é o atual. Gente, posso pegar? Pode. Depois que eu peguei, né? Olha que diferença. Só vai ficar isso aqui dentro do corpo do paciente. Isso, exatamente. Ó, esse versus esse. Isso. E como tem muito menos material, a chance de processos infecciosos é muito menor. Eu imagino. Que fantástico. Exatamente. Essa aqui é aquela bainha que você viu no vídeo lá, essa bainha. Então, isso aqui entra pela veia femoral, e quando você toca o coração, aí você começa a empurrar o dispositivo. Uhum. Aí você empurra o dispositivo e ele, através desses ganchinhos aqui, é que ele se conecta ao coração. Aí depois você corta esse fiozinho. Esse aparelho parece aquele aparelhinho de endoscopia, né? Que outro dia veio um médico aqui e mostrou uma técnica de engolir uma cápsula e colocar a cápsula lá no estômago com um aparelhinho parecido com esse. Que interessante. Olha lá. Mas é bem diferente e assim... Agora, esse daqui passa na veia da perna? Passa. Que também é mais grossa que essa? É bem mais grossa, bem calibrosa. E a grande vantagem realmente é o tamanho, né? E você não ter eletrodos e não ter a loja, que a gente chama, que é onde fica alocado o gerador de Agora, e se esse aparelhinho parar de funcionar lá dentro? Não, mas aí o paciente vai na consulta regularmente. Né? Mas aí ele consegue regular... Você consegue. Esse aparelhinho, ele é o quê? Bluetooth? É como se fosse, existe um aparelho que a gente chama de programador, você coloca sobre o peito e aí você obtém todas as informações do dispositivo. Ou seja, é um dispositivo sem fio. Sem fio. Né? Ao passo que esse daqui é um dispositivo com fio. Exatamente. Gente, que impressionante a tecnologia. Eu falo medicina e eu vou repetir isso, presta atenção, você que gosta de gente que tem muitos seguidores, que faz muitos vídeos mirabolantes. Tem médicos maravilhosos que têm muitos seguidores, fazem vídeos ótimos, mas cuidado, porque médico precisa estudar o tempo inteiro, porque a medicina não para, não é verdade? Com certeza. O tempo inteiro. Quem estuda o tempo inteiro, atende consultório, faz cirurgia, também não vai ter tempo de ficar fazendo um monte de vídeo mirabolante. Então, fique esperto. Eu fico encantada com a medicina por conta disso. Mas a gente não pode ser bobo, né? É verdade. Então tá aqui também uma dica para você escolher um bom médico. Sempre pesquisa na Sociedade Brasileira da especialidade em questão, busque as novidades. E médico bom é indicado por médico bom. Tô certa? Com certeza. Totalmente certo. Eu tô encantada com isso aqui. Agora, você disse no nosso bate-papo que esse dispositivo só é indicado em alguns casos. Mas eu, por exemplo, se eu tivesse indicação para colocar um marca-passo, eu não poderia falar para o meu médico, doutor, mas eu não quero aquele antigo com dispositivo que tem lá o fiozinho, eu quero o novo. Você pode falar isso, mas acontece o seguinte, esse tipo de dispositivo, por exemplo, nós temos no coração, ele tem duas câmaras, a atrial e a ventricular. E geralmente essas câmaras se comunicam uma com a outra. Esse aqui é de câmara única, então você perde o débito cardíaco proveniente do átrio, entendeu? Então, esse aqui é só para situações especiais. Então não é para todo mundo? Não é para então não dá para trocar esse por esse? Só em alguns casos? Só em alguns casos. Por exemplo, igual eu comentei, um indivíduo que tem falha de acesso, por exemplo, indivíduos que fazem hemodiálise por catéter, que estão sujeitos a infecções, e aí você coloca um dispositivo desse, e a chance de ele apresentar alguma infecção relacionada ao dispositivo, que é um quadro grave, isso aí é minimizado ao extremo. Então a gente tem aqui uma solução maravilhosa. Bom, vou abrir para perguntas, porque aí do mesmo jeito que eu sou curiosa, tem gente em casa também cheia de curiosidade, a gente volta já, tá bom? Doutor Hugo Belotti, e você? Você que já mandou pergunta, agora é a hora da gente conferir as respostas, tirar as dúvidas, tá? A Vanessa Vera diz assim, tem bloqueio no ramo esquerdo do coração e o coração está aumentando. Será que vou precisar usar marca-passo no futuro? É uma possibilidade, tá? Porque se o indivíduo já tem um bloqueio de ramo, significa que ele não tem um sistema de condução totalmente íntegro.
Agora, muitos pacientes ficam com bloqueio de ramo esquerdo a vida toda e não tem problema nenhum. Joia. Obrigada, Vanessa, pela sua pergunta e participação. Regina Célia diz, sou Regina de Vitória, Espírito Santo, seu programa é maravilhoso. Obrigada, Regina. Doutor, tenho prolapso na válvula mitral e sopro. Meu médico falou que em breve precisarei fazer cirurgia. Como é feito? É uma cirurgia tranquila? Qualquer procedimento que eu faço preciso tomar antibiótico? Em relação às cirurgias da válvula mitral, aí depende de como que está o aparato mitral. Em relação a marca-passo e cirurgia de válvula mitral, nem sempre o paciente que vai operar da válvula mitral vai precisar de marca-passo pós-cirurgia, tá certo? Ok. Aí tem que acompanhar para ela ver. É uma cirurgia tranquila essa da válvula mitral? Se for percutânea, é mais tranquilo do que a com toracotomia. Aí tem que discutir caso a caso e ver como que é o caso dela. Tá joia. Obrigada, Regina. Deus te abençoe. A próxima é da Adriana Carvalho. Boa tarde, Cláudia e doutora. A mulher que tem marca-passo pode fazer mamografia? Pode sim, sem problemas. Ai, que boa notícia, né? E mamografia é importante para todas. Tem que fazer. Próxima pergunta. Obrigada, Adriana, pela sua participação. É da Valentina Prado. Coloquei o marca-passo há 2 meses e ainda sinto uns choques leves no peito às vezes. Isso é normal? Ou pode ser algum sinal de que algo não está certo? Como a cirurgia está recente, pode ser normal. Agora, às vezes, a programação do marca-passo, como ele emite pulsos, pode acontecer estimulação sobre a loja do marca-passo. E aí, na consulta, em que se tem a avaliação da telemetria, você consegue identificar se é questão de programação, aí você altera a programação do marca-passo e aquilo simplesmente desaparece, ou se está relacionado ao procedimento cirúrgico prévio. Tá joia. Obrigada, Valentina, pela sua participação. Valquíria Queiroz, minha mãe tem 90 anos, cardiopata grave, não coube estente ou safena e similares, com demência de Alzheimer, mal de Parkinson e de um ano para cá tem tido leves apagões, tipo sinapses. E segundo a neuro, são relacionadas a baixa oxigenação no cérebro por conta dos leves batimentos do coração. A segunda pressão é baixa, entre 5 e 6, isso controlada por medicamentos pelo cardio. Se não, seria média de 4. Nesse caso, é aconselhável marca-passo, tratamento conservador ou aguardar uma emergência, já que não pode ser anestesiada? Nesse caso, como ela tem uma cardiopatia grave, ela não está excluído o implante de marca-passo para ela, mas como ela está descrevendo bem assim na descrição, parece que é uma questão mais medicamentosa, né? Porque a pressão está ficando muito baixa e aí isso pode levar a esses apagões. Tá joia. Bastante cuidado com a mamãe aí, Valquíria. Aurora Martins. Tenho um estilo de vida bem agitado, viajo bastante e gosto de nadar. Com o marca-passo, posso continuar fazendo tudo isso ou terei que mudar meus hábitos? Você não vai precisar de mudar seus hábitos, não. Pode continuar tranquilamente, porque o marca-passo, o indivíduo convive naturalmente com o marca-passo. Pode fazer exercício físico, deve fazer? Deve fazer. A única questão que a gente orienta é, por exemplo, o indivíduo que pratica esporte ou então faz exercício muito intenso com o membro superior, onde está o eletrodo. Porque você tem que lembrar que esse eletrodo, ele vai ficar o resto da vida aí. Então, ao longo do tempo, ele pode fraturar. A joia. Doutor Hugo Belotti, ele está no Instagram, Ensino Dante Pazanese, e também no Hugo Belotti Lopes, tá? Com 2 L's e 2 T's, Hugo Belotti Lopes. Segue lá para conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente está conversando, tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigada, doutor, parabéns pela novidade e que bom que hoje a gente tem esse recurso. Obrigado. Até a próxima, viu? Até a Obrigada. próxima. Tchau.